Só você olhando que você enxerga. É sempre mais fácil enxergar para trás do que enxergar no momento. Mas é uma, digamos, uma demonstração um pouco mais complexa. Mas olha um pouquinho para trás, como o modelo. A prisão. Prisão é a pena do capitalismo industrial. Não tem prisão na antiguidade toda como pena. Tem como um dispositivo processual para reter a pessoa que depois vai ser relegada a trabalhar nas minas perpetuamente, no meio comando, ou vai ser morta. Mas a privação de liberdade em si, não. Ela vai aparecer. Aparece uma forma de prisão já na Baixa Idade Média, direito canônico, a prisão canônica, que já é uma. Que é diferente, completamente diferente. É uma prisão com outros objetivos, uma prisão e já cruel. Há um relato sobre ela de um beneditino do final do século XIX, Mabion, que tinha uma cela surda chamada empate, que era a vada empate, que o cara ficava ali relegado, enfim, o cara era murado, né? Aquela limuração que se faria muito com a feiticeira. O cara ali murado, o clérigo, que ficava ali, atuando e tal. Quem não vê a penitenciária só vê uma pele. Fecha os olhos, lembra de uma penitenciária e lembra de uma fábrica. Estão vendo alguma coisa parecida? Coloca uma praça na frente das duas. Criminalizem a vadiagem e a greve. Aí está o sistema penal do capitalismo industrial. Que ali aqueles vadios dão o exército de reserva para garantir o nível de salário na fábrica. Os mais insurgentes, rebeldes, estão aqui na penitenciária tentando docilizar-se. A voz é típica. Não serem docilizados. A vadiagem e a greve, isso só seria possível começar. A primeira privação de liberdade é a pena do capitalismo industrial. Está mexendo um pouquinho, né? O sistema penal está um pouco mudando, né? Porque no capitalismo industrial, o olhar sobre a penitenciária, eu não vou de penitenciária, daqui a pouco eu chego nela. Eu vou até falar volta a isso. E sistema penal é isso mesmo, é o conjunto das agências que se ocupam da aplicação da lei penal. E você vai encontrar subsistemas, você encontra o subsistema policial, você encontra o subsistema judiciário, você encontra o subsistema, enfim, a defensoria, a advocacia e tal. O subsistema penitenciário, a execução da pena punitiva. Então, e, claro, e se você vai olhando, a política criminal foi sempre dissimulada. Ninguém representa melhor a política criminal do absolutismo do que o livro do Bossuet, A Política Extraída da Sagrada Escritura. Ele foi preceptor do Delfim e escreve um livro ali no final do século XVIII, no final do século XIX, do século XVII. Ou seja, concluindo aqui, nós temos que afastar. A Verinha tinha uma definição que era do Sutherland, de criminologia, que me desafiava, eu achava, mas que coisa. Que era fazer a lei, violar a lei e a reação social para isso. Essa definição, uma definição de criminologia de alguma passagem, eu acho que é Sutherland, citando segundo nome. Eu achava coisa, realmente, fazer a lei, de criminal, tudo isso, tal, violar a lei e a reação social à violação da lei. Isso é criminologia um pouco. O estudo. Como a gente já sabe que o direito penal é a racionalização do poder punitivo e vive um conflito que nessa coisa que a gente chama de Estado de Direito Democrático, ou o direito penal quer fazer o controle do poder punitivo, ou ele não tem o que fazer. Ou a função do direito penal é controlar todo
poder punitivo que seja ilegal, inconstitucional ou irracional. Porque também o poder punitivo que pareça irracional. Qualificar o crime de omissão de socorro, não, deixar o crime de omissão de socorro ser punível, ainda quando a vítima já esteja morta. Uma vítima sendo em trânsito, se ela morrer imediatamente, a nossa lei diz assim, ele responde mesmo que... Peraí, é uma besteira. Os colegas de fora riem a beça quando vem isso. Isso é irracional. Mas você pode punir o cara por um dever que ele não pode cumprir. Porque ele tem... Você pode impor a ele o dever de socorrer a vítima. Mas se a vítima morre instantaneamente, o dever dele não pode ser cumprido. Então você está punindo alguém por um dever que não pode ser cumprido. Olha a coisa irracional. É nesse sentido que eu acho que nós temos que pensar que dogmática jurídica penal, que método queremos fazer. Bom, se nós temos que tomar duas decisões quando a gente escolhe a dogmática, do ponto de vista muito simples. A primeira delas é o seguinte, nós queremos uma dogmática classificatória ou nós queremos uma dogmática teleológica? Nós queremos uma dogmática que vai pegando os materiais, né, o corpo fornecido pelo legislador e vai organizando ali aquela coisa tal, ou nós queremos que essa organização atenda a um determinado objetivo. A grande verdade é a seguinte, a classificação, as dogmáticas classificatórias são, em certo sentido, falsas, nesse sentido. Porque tem uma intenção. Quem diz assim, não, eu quero fazer uma coisa assim, não. Você, nada é gratuito quando você está pensando um pouco a cartografia do sofrimento penal, porque pena é imposição de dor. É imposição. Medida é autorizada, mas é imposição de sofrimento, pena é sofrimento. Então como é que na gestão disso você pode se descurar o direito? A dogmática, aqui, peraí, eu tenho que parar tudo aqui, porque tem duas pessoas muito queridas. Eu não reconhecia a Maria Paula. Professor Sérgio Salomão Checaira, que eu quero homenagear aqui um amigo querido. Este sim, este é criminólogo e é penalista. Esse joga nas 11. É um querido amigo e eu me orgulho muito. Eu quero particularmente, quer dizer, parabenizá-lo publicamente pela linda defesa que ele fez, o querido professor Edson Bassetti, da USP, que é o abolicionista brasileiro. O centro abolicionista brasileiro mais importante é o do Sol, que estava sendo vítima de uma perseguição lá, e o professor Sérgio Salomão Checaira fez uma defesa maravilhosa que encerrou o assunto. A opção por uma teleológica, teleológica que organize os materiais, tendo em vista um objetivo, e que esse objetivo só pode ser o controle do poder punitivo, senão não serve para nada. Tem uma outra pergunta, a funcionalidade, todo conceito jurídico penal, ele é funcional, ele vai estar ali viabilizando uma solução para cá ou para lá. Então, nós temos que procurar uma dogmática que seja teleológica e que ela procure funcional e redutora, porque o objetivo dela deve ser reduzir o poder punitivo àquilo que seja estritamente legal, constitucional e racional. Essa é a tarefa do direito penal, e muito especialmente em tempos em que o poder punitivo, que é o veículo do fascismo, veículo do totalitarismo, tá? Enfim, de mangas arregaçadas, esse é o momento em que tem que haver uma reação metodológica também do direito penal. Primeiro, deixar passar o mínimo poder punitivo possível.
Só que ele estritamente não pode deixar de ser habilitado. Bom, uma coisa dessa, outro dos tópicos aqui, é o que eu vou dizer, a miséria das teorias legitimantes da pena. Quer dizer assim, a maior parte dos livros de direito penal ainda organiza as concepções sobre pena, que tem uma história específica, que provém, enfim, tem um debate grego sobre pena, que continua, não para mais. Tem sempre um debate. A junção que vai chegar a filosofia moderna, que vai chegar o racionalismo, todo mundo sabe aqui. Bom, essas teorias costumam ser agrupadas apenas entre as teorias legitimantes, ou seja, entre as teorias que atribuem à pena uma função positiva. Seja esta uma função que é mais assim de ordem moral, ou quase teológica, e não por acaso essas concepções são reunidas sob a rubrica de teorias absolutas, né? Enfim, referência até talvez nem correspondendo tanto, principal é Kant ou Hegel, em certo sentido Hegel também, com aquela coisa lá. Eu acreditaria em Hegel completamente se a hora que o cutelo descesse da guilhotina e cortasse a cabeça, a vítima ressuscitasse. Aí eu acreditaria em Hegel. Mas enquanto isso não acontecer, já soube desse caso do ressuscitar na hora da execução, professor Jacaré? Não, né? Então tem que... E, na verdade, você tira de discussão as teorias deslegitimantes da pena. A começar pelos abolicionismos. Nas escolas de direito não se discute o abolicionismo do Edson Passetti, que tem 20 anos de reflexão, com uma revista, Verve, uma revista, é um anarco-abolicionismo completamente fundamentado. Completamente fundamentado. Que concorre com outros abolicionismos, com os abolicionismos fenomenológicos, os abolicionismos mais marxistas, enfim, isso está fora. Está fora. O professor Juarez Cirino fez uma teoria. Tem uma teoria deslegimante da pena, que ele deu um nome muito bandeiroso. Eu, se tivesse dado um conselho para ele, eu falei, não é errado que você bota esse nome, Juarez. Concepção materialista dialética. Ninguém percebe do que se trata. Né? Enfim, o Raul tem... Eu me perfilei a teoria do Raul, que é a teoria inventada por Tobias Barreto, a teoria brasileira. Inventada por Tobias Barreto, quando dá uma questionada numa concepção jurídica da pena, assim, fantástica, né? Em 1870, alguma coisa, inventa ali, Tobias Barreto diz simplesmente o seguinte aqui, ó, quem pode me fundamentar juridicamente a pena, me fundamente também a guerra. O que vai permitir um século depois, o Raul tem uma grande sacação, Raul Gafaroni, nosso colega argentino, tem uma grande sacação que foi o seguinte, bom, nós, juristas, podemos, os embaixadores, etc., e os internacionalistas, toda espécie que sejam, podem impedir a guerra? Não. A guerra, como Tobias Barreto chama, enfim, um fato que o direito não consegue conter. Mas então, o que foi inventado? O que é chamado o direito da cruz vermelha, ou do crescente. Ou seja, foram criadas umas normas internacionais, não é? Direito de Haia e depois o direito de Genebra, umas convenções, que limitam os danos da guerra. Já que não dá para... O ideal seria, né? Nunca mais teremos guerra, acabou, tal, isso seria, mas quando a gente olha para o hemisfério norte, leva cada susto, né? A gente vê
cara como o Trump sentado naquela cadeira, com o dedo perto daquele botão. Quem consegue dormir? Quem consegue dormir tranquilo nesse mundo? Nós podemos fazer a mesma coisa com o direito penal. Nós não conseguimos impedir nesse momento, temos que lutar, vamos reduzir. Quanto puder, o âmbito do poder punitivo, porque ao contrário do que esse senso comum pensa, do qual nós falamos no início, então assim, vai ter gente que vai cortar os pulsos. Quando cair a ficha de que não adianta aumentar a pena, não afeta nada a realidade. O garoto do IPEA, que fez a pesquisa sobre a Lei Maria da Penha, quando ele descobre, que, até porque também não dá ele, é registro, mas ele pega o desempenho da lei e ele vê que os registros não diminuem e os registros aumentam. Uma coisa é um fato social incapaz de ser codificado. Outra coisa é o registro policial. Tudo que a gente conhece é o que foi criminalizado, é o que levou a um registro policial. É bom, nós temos às vezes a mania de achar que o que não está no registro policial não esteve no mundo. Não é verdade. Né? Nós não podemos... Aí ele quase foi demitido. Por quê? Não houve nenhum efeito preventivo com a Lei Maria da Penha. Não houve efeito preventivo. Vai aumentando a pena. Não tem esse efeito. Não funciona dessa maneira. Eu sempre volto para a pesquisa do Thorsten Selling, porque foi ele que traduziu o livro, que é o livro fundacional da metodologia crítica, o livro do George Rouge. Ele fez uma pesquisa quando ele era novo. 200 e tantas cidades norte-americanas para o mesmo crime, em estados com e sem pena de morte. O crime em questão era a morte de oficial em serviço, a morte de um policial em serviço. E não havia diferença nenhuma onde tinha pena de morte e onde não tinha pena de morte. E enfim, não há uma comprovação. Os efeitos preventivos da pena, prevenção especial, dirigida ao cara, que também esbarra em outros problemas também, porque o direito penal, o juiz criminal não é um preceptor, e não pode ser um moralista, e não tem o direito, por causa do princípio da autonomia moral. Existe uma antropologia constitucional, e é uma pessoa sobre cujas convicções o Estado não pode interferir de maneira nenhuma sobre suas crenças. Esse é um problema delicado. O juiz pode condenar, se ele chega à conclusão de que houve o crime, o juiz não pode xingar o cara. Não tem esse direito. É abusivo. Porque o sujeito continua impregnado da sua autonomia moral. E, aliás, está respondendo por ela. O juiz só tem o direito de dizer, bom, tu vai passar por não tem o direito de dizer. Esse moralismo vulgar de almanaque que está em voga aí, né, e que, como é insensado, pela coisa dá no que dá. Então, o direito penal pode fazer com o poder punitivo uma coisa parecida com o que o direito da Cruz Vermelha faz com a guerra. Pode reduzir esses danos enquanto... Porque em todo lugar da reflexão jurídica vai ter este conflito. Qualquer. O espaço da tipicidade é um espaço de conflito entre o poder punitivo, querendo se expandir, e o direito penal querendo restringir, querendo, através da aplicação dos princípios da legalidade, da lesividade, racionalizar. Mas a política criminal, terminando aquele que nós temos que desvinculá-la do direito penal e aproximá-la da ciência política. E estimular os nossos companheiros acadêmicos de ciência política que se interessem mais pelo poder punitivo. E com isso ganhamos uma definição também enxuta de política criminal. Política criminal é a ciência política do poder punitivo. Ponto. Não precisamos de ficar devendo tanto ao santo lá. Política criminal é a ciência política do poder punitivo. Tem que aproximar da ciência política. E não do direito penal, do qual ela era uma servidora. Né? Freud dizia que
política criminal é o direito penal do futuro. Né? Não é isso, é outra coisa. A política criminal tem que fazer uma interpretação muito além das categorias propriamente jurídico-penais com as quais a gente organiza essa racionalização do poder punitivo, a qual chamamos de direito penal. E qualificar o debate. Eu sabia que eu ia voltar à penitenciária, porque qualificar o debate. Não é possível. Nós vimos aqui um pouco caricaturalmente, um pouco simplificadamente, falei aí para mostrar a historicidade dos sistemas penais. Mencionei o sistema penal do capitalismo industrial. Ele funcionava quando eram as variáveis, né, institucionais e jurídicas que o sistema penal diferente. Nós aqui, completamente diferentes nós, escravistas, nosso sistema penal pressupunha poder punitivo doméstico. E não só na plantation, não só na cafeicultura, para ficar no último ciclo nosso aqui, não só na cafeicultura do Vale do Paraíba, não. Também na cidade, poder punitivo. E o senhor, como todo mundo que leu o Código Criminal de 1830, ali por volta do artigo 60 também, o senhor dispunha do poder punitivo doméstico, do qual sobre o qual ele decidia soberanamente, e flagelava, e torturava, e matava. Enfim, desde que não fosse escandaloso, ficava por isso mesmo. Mas ele também era o órgão da execução penal do Estado, quando era uma pena judicial. Porque os escravos só estavam submetidos a penas corporais, que eram ou açoites, e depois do açoites, imposição de ferros, ou galés, que despertava a maior indignação dos proprietários, como vai trabalhar para o Estado? Tem artigos e tal, os deputados planejavam, ou morte. E quem botava, o juiz mandava botar ferro por 2 anos, mas o senhor supervisionava esse ferro. Isso apenas. Na cidade, no Rio de Janeiro, tinha um lugar chamado Calabouço, onde escravos tinham sido fugidos, tinham sido apreendidos, iam lá enquanto até o senhor pegar e tal, mas onde o senhor levava os escravos para serem açoitados disciplinarmente. Tem um livro com os registros. E um brasilianista muito bom chamado Thomas Holloway tem um livro sobre a história da polícia do Rio de Janeiro que eu recomendo a todos vocês, é um trabalho magnífico. Ele consultou essa fonte. Está lá o preço que custava o açoite, tinha mais para a manutenção do cara. É um poder punitivo, é um modelo diferente. Por isso que quando a gente vê aquela coisa, todo mundo repete, coisa weberiana lá, do monopólio da violência legítima, para nós aquilo não vale. Não, monopólio não. Porque isso também foi uma herança. Né? Ou parece que ali, abolida a escravidão, você acha que na República Velha, como é que era resolvido? Como é que, no Brasil profundo, um cara lá espichou o olho para a filha do coronel, lembra que isso dava um processo? Dava um processo de homicídio com autoria desconhecida. Até dava um processo, mas não pelo delito de espichação de olho. Qualificar o debate. Eu ando brigado porque houve um debate sobre regimes penitenciários que, se a gente olha e que é repetido em todos os livros de direito penal, aquela coisa do Bachelard, que os livros de física se repetiam, sobre regimes penitenciários. Se a gente pegar e puser uma lente nesse debate, a gente vê que nós temos que mudar, nós temos que sair dele, porque ele gravita em torno de 5 eixos completamente exauridos. Então, 2 desses eixos provêm da prisão canônica. O eixo da comunicação e o eixo do isolamento. O eixo do isolamento, né, que é repleto do sentido
O isolamento, a prisão canônica, o isolamento, a introspecção, a contrição, tudo aquilo é explicável numa pena canônica. Essa tecnologia veio quando a Privação de Liberdade, a prisão canônica veio para a gente. Alcança o nosso Código de 40. Nosso Código de 40, a pretexto da observação do interno, na pena de reclusão, ele admitia um prazo de 90 dias para ser observado. Isolamento. Esse isolamento está hoje presente de uma maneira dolorosa no RDD. Que é praticamente tortura. Não tem gente que está fazendo 10 anos de RDD. Isolamento. Isso provém do cárcere canônico. Acho que não tem. Hoje é RDD. A comunicação, no início do século XIX, era chamada de silêncio. Aquela prisão americana, o sistema do silêncio. Hoje se chama bloqueio de celular. Mas é o velho problema que veio. Isolamento e comunicação como tecnologias do sofrimento penal empregadas assim, não. Pela perspectiva preventiva, não, eu vou te corrigir. Enfim, mas o Estado de Direito pode. O Estado de Direito tem o direito de dizer para a pessoa, eu vou te corrigir. Então tira a autonomia moral lá do início da Constituição. Então, alguém sim pode ser perseguido por suas opiniões, crenças, políticas e tal, pode ser. Tirar, ninguém pode perder direito nenhum por causa disso. Bom, se você tem autonomia moral, o Estado não tem que se meter na tua vida moral. Resolva isso com o bispo, com o pastor, com o rabino, com o pai de santo. Resolva onde quiser. Não tem problema. Resolva ele, se você quiser, fora de religião, mas o direito penal, o Estado nisso é que é terrível. Então, isolamento e comunicação. Progressão é um outro. Progressão que começa, né, aqueles dois caras lá, na vez para o nome de Croft. Eles empregavam de uma maneira meio premial, eu acho. Mas a progressão é, sobretudo, filha da constatação do fracasso da prisão, que é constatado na segunda metade do século XIX e que tem vários efeitos. Primeiro é o seguinte, começa a haver um conjunto de medidas que nascem ali. O sursi, a suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da pena, surge ali, aquela conjuntura final do século XIX. O livramento condicional, e vai surgir hoje. Hoje nós temos aí transação penal, suspensão condicional do processo, um monte de dispositivos também que, constatada, não é, o fracasso, porque os efeitos sociais da liberdade são terríveis sobre o condenado e sobre a sua família. Sobre a sua família e sobre o seu estilo de vida, seu círculo e tal. A tal história da intranscendência da pena, por isso é melhor ser tratado como transcendência mínima. Evitar tal, porque que atinge a família que atinge. Então, isso, a progressão também. Classificação é uma coisa que vem do positivismo. Ninguém, como os positivistas e tal, é um outro elemento desse debate sobre o regime penitenciário. Nós temos comissões técnicas de classificação, né, na execução penal, é um outro insumo desse debate. Classificação. Mas classificação de gente é um problema mais delicado do que os juristas podem supor. É um outro dado. E o último é o trabalho. Também é o dado. No surgimento histórico da prisão, o ideal seria a prisão produtiva. E, portanto, a tecnologia de controle interno da prisão, aquelas filas, aquelas pessoas andando ali,
as oficinas, os trabalhos, tudo isso tem a ver, o trabalho é um dado estrutural, porque é a coisa que a finalidade da penitenciária histórica era isso, e aí as oficinas e tal. Os presos da nossa casa de correção editavam livros jurídicos, a edição brasileira das ordenações filipinas tem o título Código Filipino, foi organizada pelo senador Cândido Mendes, volume desse tamanho, que é acompanhado de uma coisa preciosa, que é um auxiliar jurídico, onde tem textos assim incríveis, tem assentos da casa de suplicação, especialmente para a história, é fundamental. Foram editadas, na casa de correção saiu lá uma tiragem, uma oficina de encadernação que tinha na casa de correção. Uma tiragem daqueles dois. O trabalho do Correia Teles sobre a lei da boa razão está nesse auxiliar jurídico. Os presos lá da casa de correção montaram. Bom, fugir aqui, extrair política criminal das teorias da pena é o penúltimo pecado que eu trouxe aqui. Porque quando você adota acriticamente uma teoria legitimante que não está demonstrada, e aí gente de muito boa qualidade faz isso. Muito boa qualidade. Roxin, professor Klaus Roxin. E diga-se a favor, professor Klaus Roxin, que ele leva a concepção preventiva dele, preventiva integrativa. É porcaria demonstrada, mas feita, digamos, com elegância por um sujeito correto, intelectual, jurista. Mas ele tem uma virtude, porque pelo menos ele cria ele cria junto à culpabilidade uma coisa chamada necessidade preventiva. É o seguinte, ainda que provado que o Alexandre cometeu um crime, o que em linguagem jurídica significa o seguinte, que ele teve uma conduta típica, antijurídica e culpável, e esses são os estratos analíticos a serem vencidos para você reconhecer juridicamente a existência de um crime. Ainda assim, se a pena não for... Eu não sei como é que a pena pode ser necessária. Se a pena não for necessária para o caso dele, o que seria a regra em todo crime passional. Os velhos criminalistas diziam que o crime passional é o crime político, enfim, dos amores frustrados. Porque é só aquele. Quando está feito o crime passional, acabou. Ele não vai... Além do tiro na cabeça, que costuma acompanhar quando o crime passional verdadeiro, quando não está misturado, porque também, mesmo quando mistura, é pena de todo mundo. Mas o crime passional clássico e tal, realmente é o crime político. Só que é o tiranicídio. Morto tirano, qual é a necessidade preventiva da pena, né? Isso foi um pouco com base nisso que se procurou na modernidade, em contraposição aos suplícios do lesa majestade no antigo regime, dá um estatuto, dá um certo privilégio ao que foi conceituado como crime político, que logo começou a ser cortado, logo começaram o anarquismo, depois o terrorismo, o anarquismo, né? Tinha umas bombas ali também. Então, o Roxin extrai consequências teóricas a partir dessa crença de que a privação da liberdade exerce uma função de aprimoramento do condenado. E todo mundo sabe que isso não é verdade. E a reincidência penitenciária demonstra que isso não é verdade. Ou pelo menos que isso não é verdade para uma significativa porção, e você não sabe se na verdade, onde você não tem reincidência penitenciária, se você teria algum efeito, porque como é que alguém pode se aprimorar, né? Na privação, né? Nas privações envolvidas na execução da pena pela liberdade. Então a gente
não pode extrair política criminal de teorias indemonstradas. Indemonstráveis. As absolutas são indemonstráveis, é aquela coisa, ressuscitados. Ali, você pode demonstrar a teoria absoluta. Mas as preventivas, é claro que o terror, se você faz um terror penal, você consegue alguma coisa. Claro que nós não podemos fazer terrorismo penal. Senão teríamos que chegar à conclusão assim, de que não, se você torturar, você melhora o nível de apuração de alguns delitos. Verdade? Estamos dispostos a isso? Não. Isso nem se discute, não. Isso não. Extrair política criminal dessas teorias tem o grande exemplo é o Roxy. Mas esse exemplo germina. Em todo caso, ele tem essa grandeza. Agora, eu já vi a teoria da imputação objetiva, a versão roxiniana dela, na versão da realização do risco do resultado, ser aplicada para a condenação. Aliás, com raciocínio imperfeito. Alguém aqui já viu um juiz liberado de pena por falta de necessidade preventiva? Eu pergunto de curiosidade. Eu já fiz essa pergunta em outras vezes. Nunca encontrei alguém que levantasse o dedo. Já vi. Conheço uma sentença em que o juiz absolveu numa situação de um réu que tinha conduta típica de jurídica culpável. O juiz disse, mas a pena é desnecessária. Alguém já viu esse dispositivo ser aplicado? Nunca vi. Os juízes gostam do pensamento de Roxin. Este aí eu nunca vi aplicado. Eu não conheço. E vou dar um exemplo do que é, e com isso abro para a gente dar uma discussão, acho que faria demais. Queria. Amanhã não, vamos começar em que horário? 7 também, é? Vocês não querem combinar? Vamos começar às 6h30 amanhã, não? Saindo mais cedo? Podemos? Amanhã é sexta-feira. Eu tinha esperança de dar um bordejo com a Verinha. Vou dar um exemplo de como uma categoria jurídica penal pode ser utilizada, aquela coisa do conceito de bem jurídico. Há duas maneiras. Os penalistas liberais achavam que o objeto do crime era o direito subjetivo da vítima. Então, digamos, se furtassem minha caneta aqui, o objeto jurídico dessa conduta era o meu direito subjetivo à posse, à livre posse de um bem da minha propriedade. Um sujeito na metade do século XIX, não, você não perdeu o seu direito. Tanto não perdeu que, se ele for condenado, você vai ter reparação. O seu direito está íntegro. E cria uma categoria que chama um bem. E depois um outro penalista, bem jurídico, e fica essa coisa. O crime tem que ofender um bem jurídico. E se articula com um princípio básico do direito penal chamado princípio da lesividade. Para você ter um conflito, você tem que ter uma lesão, ou um perigo concreto, real, a um bem jurídico do outro. É através do bem jurídico que você pode abrir as portas do direito para esse conflito, porque sem alteridade você não tem uma questão jurídica. Você pode ter uma questão moral, uma questão jurídica, você tem que ter alteridade. Tem que ter ali. Se não sair faísca, não. Graças a Deus não temos nada que fazer. Então, e esse princípio da lesividade que existe é alguma coisa que não ocorre também em outras situações. Não é só quando não há lesão. A lesão que é tão pequena que perde a capacidade de traduzir aquele bem jurídico, e é nesse sentido que eu gosto de empregar o princípio da insignificância, já não é mais o signo do outro. Já não é mais essa acepção
é a que eu mais gosto, não significa no sentido só de pequenez, mas no sentido de que não traduz como signo. Como o furto de uma banana por um garoto no supermercado atinge o patrimônio do supermercado? O patrimônio foi lesado, a gente pode... Foi, mas foi. O supermercado está representado naquela banana, o patrimônio dele? Aquela banana representa o patrimônio. Então, isso é um pouco uma versão muito rude do princípio da significância, né? Podemos trabalhar isso também. Mas essa questão do bem jurídico, não. Só que há dois usos para a categoria do bem jurídico. Um uso é legitimante do poder punitivo. É aquele que trabalha o bem jurídico como se o direito penal tutelasse, protegesse o bem jurídico. O direito penal protege o bem jurídico. Né? Protege, em primeiro lugar. Só começamos a funcionar depois que o bem jurídico já foi para as cucuias. Antes disso, ninguém vai chamar a gente.